Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 de Tessalonicenses, no capítulo de número 3. Nós vamos falar do cuidado de Paulo na distância. Por que vamos falar disso? Você lembra que Paulo, quando ele começou em Tessalônica, teve muita perseguição. Dali foi para Bereia, também teve muita perseguição. E Paulo, então, foi para Atenas. Desde Atenas, Paulo escreve esta carta, e por isso é que alguns acreditam que esta foi a primeira. A primeira carta de Paulo está entre 1 Tessalonicenses e os Gálatas, e nos primeiros 5 versos do capítulo 3, ele vai falar justamente desse cuidado que ele mostra para a igreja. Vamos ler os primeiros 3 versos do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Paulo fala assim: por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Senhor, muito obrigado nesta manhã, que o Senhor nos concede o privilégio de participar do culto ao Senhor. Eu oro, Pai, que a Tua palavra venha às nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações e que sejamos ricamente abençoados para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Paulo, você vai lembrar, né, nos primeiros 2 capítulos, Paulo vai falar muito da saudade que ele tinha pela igreja de Tessalônica, ao ponto de ele andar saudoso, não saudoso. Então, semana passada, lembra, né? Sempre se aprende na igreja até para falar correto. E Paulo fala, olha, eu prefiro ficar em Atenas, e ele vai ficar como? Como fala o verso 1. Verso 1. Ele, como vai ficar no verso 1? Ele vai falar que ele não podia mais suportar a preocupação com relação aos tessalonicenses. É tanto assim que ele preferiu ficar sozinho e enviar alguém antes dele estar acompanhado, sem saber como é que a igreja estava. Isso fala muito do coração pastoral do apóstolo. Ele prefere a solidão e enviar ajuda a Tessalônica antes dele pensar em si mesmo. E ele, então, fazendo isso, é um coração que late em função de uma igreja que precisa de assistência. E ele envia Timóteo. As características de Timóteo estão no verso 2. No verso 2, a primeira característica que nós vemos em Timóteo é qual? Qual é a primeira característica de Timóteo? Irmão. Essa característica é: quanto tempo tinha Timóteo com Paulo? Quando Paulo escreve essa carta? Pouco tempo. Aqui, sim, nós podemos falar de um jovem Timóteo com todas as letras. Jovem mesmo. Não na segunda carta, que já estava beirando os 40. Aqui nós vemos um Timóteo mais novo. E Paulo fala, ele é irmão. Por que ele é irmão? Porque ele é um cristão genuinamente convertido. Ele acredita que na fé, Timóteo e Paulo são irmãos. E ao mesmo tempo, para os tessalonicenses, Timóteo será um irmão. Quer dizer, Timóteo era um cristão convertido. Alguém de testemunho. Mas não somente isso. Ele era um diácono de Deus. Seria a tradução fiel, se a gente pegasse a palavra do jeito que está. Ele é um diácono, ele é um ministro, ele é um servo. Ele tinha um coração de servo. Um cristão vive para quê? Vive para servir a quem? A Deus e aos irmãos. Porque quando servimos a Deus é porque estamos servindo aos irmãos. Ninguém serve a Deus na solidão. Nós servimos a Deus dentro da comunidade da fé. Isso envolve
o servir a Deus, inclusive para os perdidos, através da pregação do Evangelho. Mas nunca na solidão. Nunca na solidão. E ali, quais são as duas coisas que Timóteo tinha que fazer? Ele ia fortalecer e vos dar ânimo. Só que vos dar ânimo, em outras versões, usa a palavra exortar. Porque é isso o significado de exortar. Nós pensamos que exortação é quê? Batida, né? Bater em alguém, dar bronca em alguém. Exortar é dar ânimo. Quando alguém fala assim, quero te exortar nesta manhã ou esta noite, a pessoa quer te dar ânimo. Mas sempre nós temos o sentido de exortação como? A pessoa vai pegar o cinto e vai dar aquelas chicotadas, né? Exortação é dar ânimo. O que Paulo queria que Timóteo fizesse, então? Que ele fortalecesse a fé da igreja de Tessalônica, mas ao mesmo tempo encorajar através do ensino cristão. O encorajamento e o fortalecimento vem através do ensino, da prática do ensino, quando nós, então, fortalecemos na igreja através do ensino. Quando você está aqui e ouve a mensagem, você está sendo encorajado e animado, você está sendo encorajado e exortado. Quando você compartilha com alguém sobre a graça de Deus, está fazendo a mesma coisa. Quando nos reunimos, inclusive quando confrontamos alguém, nós fazemos isso para fortalecer e dar ânimo. Nós queremos que a pessoa se arrependa. Esse é o princípio. E Paulo queria que Timóteo fizesse isso. Por quê? Por o que vem a seguir, no verso 3. Para que ninguém fraqueje. Em que momento? Nas tribulações. E lembre, tribulações, no contexto de Tessalônica, era tribulação de perseguição por causa da fé. E Paulo sabia que essa opressão de perseguição poderia fazer que os cristãos fraquejassem ao ponto de entrar na apostasia. E Paulo queria que eles fossem advertidos, que eles, então, nenhum deles fraquejasse. Então, Paulo envia Timóteo como um auxílio, um suporte para a igreja. A igreja receberia de Timóteo o suporte que Paulo poderia dar, mas Paulo não poderia dar porque estava em Atenas. E Paulo envia, então, seu homem, Timóteo, para fazer isso, a fim de que a igreja, no meio da tribulação, permaneça firme na fé. Porque bem sabeis que fomos destinados para isso. O cristão foi chamado a sofrer pela causa do Evangelho. Paulo lembra isso. Somos designados por Deus para isso. Marshall, no seu comentário, ele fala que o encorajamento que ele lhes dá nas suas aflições, o encorajamento que ele lhes dá nas suas aflições para evitar que sejam inquietados por elas é a lembrança de que a perseguição é o destino dos cristãos para o qual foram designados. Filipenses 1:6. Nós somos chamados a padecer juntamente com Cristo. Se uma pessoa sabe que algo desagradável faz parte do seu destino e é inevitável, então se fortalece para enfrentá-lo e não pensará que é um sinal de que está no caminho errado, nem será tomado por surpresa. Às vezes as pessoas falam, ninguém que está agora comigo que sou crente. Bom, fique advertido, isso vai acontecer. Quando você manifesta a sua fé, muitas pessoas vão se afastar, ou inclusive vão se tornar os seus inimigos. Já está advertido, isso vai acontecer, e tem que acontecer. Se o mundo bater palmas pela sua vida, você pode se preocupar, porque o que Jesus falou para os seus discípulos é, o mundo vos odeia. Por quê? Porque não me amaram a mim. E amaram mais as trevas do que a luz. Nós temos que entender isso. Opressão, perseguição, chacota, zombaria, escarnecimento faz parte da vida de um cristão. E nós temos que ter uma pele grossa no Senhor para suportar isso sem queixa, mas com louvor. Com louvor. Então não adianta desabafo.
nem nas redes sociais, nem nada. Pode desabafar aqui na igreja, né? A gente ora por você. Aqui é o lugar seguro para o desabafo. Para a pessoa quebrantar e falar, olha, não estou suportando mais. A gente dá o apoio aqui, ora, mas é aqui que se faz o desabafo. Não fora. Por quê? Porque crente não é alguém que anda pedindo lástima dos outros. Autocompaixão não entra na vida de um cristão. O cristão não vive na autocompaixão. O cristão vive lançando seu fardo nas mãos do Senhor, porque ele tem cuidado dele, sabendo que sofrer faz parte de um cristão. Verso 4. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Paulo está fazendo o quê? Paulo está fazendo uma lembrança do passado. Quando a igreja foi plantada. Paulo já no momento que planta a igreja fala, olha, nós vamos sofrer. E Paulo fala, isso aconteceu. Vejam, vocês vêm sofrendo desde que foram plantados. Porque Paulo lhes mostra que sofrer por Cristo é algo cotidiano, algo normal, natural. Paulo falou isso antecipadamente. Mas Paulo desde sempre falava isso. Em Atos 14, 22, na sua primeira viagem missionária, ele ensinava às igrejas que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E parece que esses versos de aflição, tribulação, perseguição, parece que nós, quando lemos a Bíblia, passamos esse texto e pensamos, isso aconteceu no passado, mas não acontece hoje. Olha, acontece em contextos difíceis e está acontecendo hoje através do silenciamento da igreja na sociedade. E olha que não falo na mídia, que já tem muitos anos acontecendo isso. Mas na sociedade há silenciamento. Na sociedade há chacota. Na sociedade as pessoas começam a dar escarnecimento por você ser cristão. Na sociedade começa o afastamento das pessoas e criticam o crente achando que o crente é burro. E o problema nosso é cair nisso e começar a chorar diante deles e falando, não é bem assim, olha que eles pensam o que querem, não importa. Paulo diz aos coríntios que o evangelho para nós é cheiro de vida, é perfume agradável, mas para aquele que se perde, o evangelho é cheiro de morte. E nós temos que entender isso. Paulo fala, olha, nós falamos isso para vocês. Por isso vem o verso 5. Por isso, por essa razão, também, não podendo esperar mais, a preocupação de Paulo era, eles podem se desviar. Paulo estava em Atenas, estava pregando aos atenienses, mas a cabeça de Paulo estava dividida em dois lados. Na verdade, a cabeça de Paulo se dividia em muitos lados. Preocupado com os atenienses para pregar o evangelho e preocupado pelos tessalonicenses pela situação em que estava. E Paulo não conseguia suportar isso. Aí o que Paulo faz? Procurei saber da vossa fé. Timóteo, vai lá e me dá um relatório. Como é que está a fé dos tessalonicenses? A fé era a atividade característica cristã fundamental, da qual crescia todo o resto. Por causa, e ali onde vem, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Por causa do tentador, houve uma forte provação. No capítulo 2, fala que Satanás impediu que ele fosse para Tessalônica. Agora, Paulo fala, mas o tentador está no meio de vós, também tentando afastar vocês da fé. Porque Satanás trabalha para apagar a fé do Filho de Deus. Ele tenta que os cristãos fiquem diminuídos, perseguidos, amedrontados. E Satanás trabalha em função do desgaste. Lembra de Sansão? Sansão foi desgastado, ao ponto de que restou somente ele e não Deus. E essa era a preocupação de Paulo. Calvino fala que agora Paulo diz abertamente o que no começo havia evitado dizer.
por ser muito duro, que havia se preocupado com que seus esforços fossem vãos, caso talvez Satanás prevalecesse. E isto faz para que eles estejam cautelosamente de guarda e se animem com maior vigor para a resistência. Hernando Dias Lopes disse que Satanás não tira férias, nem descansa, nem dorme. E nós devemos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o que nós vemos justamente uma ação de Satanás na hora de tentar afastar os filhos de Deus da vocação. Como? Gente, distração. Crentes distraídos. Distraído por qualquer coisa. Não tem tempo para nada, mas para distração. Não tem tempo para Deus, mas para se distrair tem todo o tempo do mundo. Satanás é especialista em criar em nós ocasiões de lazer para nos afastar do Evangelho. Opressão, gente. Não fala de Cristo aqui. Se você falar de Cristo, não é bem-vindo. Gente, cristão. Sabe por que nós somos evangélicos? O nome é evangélico, porque nós pregamos o Evangelho. O Evangelho é mensagem e mensageiro. E é o objeto da mensagem. Nós pregamos o Evangelho. Se o Evangelho não é bem-vindo, nós também não. Então nós não vamos. Simples assim. Isso é duro? É, mas é a verdade. O melhor testemunho que nós podemos dar é que se alguém fala para nós, olha, se você continuar falando de Cristo, eu não converso mais com você, nessa hora você fala, então nem precisamos conversar mais. Cortou. Sendo a pessoa, claro que a pessoa quer, e é Satanás atrás dessa pessoa, quer que você dobre seu joelho perante essa pessoa e fala, me dá uma chance. Satanás começa a rir à toa. Por quê? Você venceu. Ele venceu. E aí começa, na hora que você começa a perder isso, a sua integridade cai, a sua fé cai. E Paulo fala isso. Por isso, queridos, 3 coisas, vou ser bem breve. Devemos nos preocupar com os nossos irmãos na fé, ao ponto como Paulo enviou Timóteo. E veja a importância, Paulo não podia ir enviar alguém. Nem sempre, gente, e eu quero ser bem sincero, nem sempre eu como pastor estarei para vocês. Isso não é pecado, sabe? Nem sempre eu estarei para vocês. Sabe por quê? Porque eu não sou Deus. E eu quero ser bem responsável com isso. E eu quero que você entenda isso. Nem sempre eu estarei para vocês. Você está enfermo, você está atendendo outra pessoa, você está num momento apertado. Nem sempre eu vou estar. Mas sabe o quê? Nós deveríamos confiar uns nos outros. Nós deveríamos fazer isso. E aqui é onde vem uma palavra, inclusive para os mais novos, porque Timóteo era novo. Aqui nós podemos dizer que Timóteo era novo, novinho. Como falou a irmã Ana para a Lisete, novinha em folha. Timóteo era novinho. Gente, o adolescente está disposto, você está deixando uma marca de Cristo na sua geração, adolescente, criança. Porque tem que começar a deixar uma marca. Pode deixar para depois. Jovem, você está deixando a marca de Cristo? Adulto, você está servindo a Deus? Está sendo uma referência para a nova geração? Se você, adulto, chegasse e Deus falasse assim, qual é a sua marca nas novas gerações? O que você vai dizer para Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Principalmente os homens, que devem deixar essa marca de liderança e liderar para a glória do Senhor. Temos que aprender a sofrer por Cristo como um estilo de vida. Felicidade e sofrimento é uma coisa que anda de mãos dadas. Entre a felicidade e o sofrimento na felicidade. O cristão vive sofrendo e sendo feliz. Feliz no meio do sofrimento, sofrendo com felicidade. Isso é a vida de um cristão. E nós temos que entender que isso acontece para a glória do Senhor. Entre abandonar a reputação e manter a integridade, abandone a reputação.
Reputação é algo que as pessoas constroem, mas integridade é seu caráter diante de Deus. Se a pessoa coloca entre você manter sua reputação ou manter sua integridade, abandone a reputação. Por quê? Porque as pessoas vão falar mal de você, você fazendo certo, não tem problema não. Isso aconteceu com Daniel. Daniel era uma pessoa reta, nada poderiam falar contra ele. Até o momento em que entraram no aspecto religioso. Ninguém podia orar, fora outro Deus. Daniel poderia tranquilamente manter as janelas da sua casa fechadas, manter a vida de oração e tudo daria certo. Daniel não se importou. Daniel abria as janelas do jeito que fazia e orava a Deus da maneira que ele fazia. Esse caráter de Daniel o levou para a cova dos leões. E ele, sem se importar, se ele sairia vivo de ali. E nós muitas vezes falamos, olha, para que ninguém fale mal, eu vou fazer. Nós não podemos entrar nisso. Ali, nós estamos entrando na brincadeira de Satanás, estamos perdendo. Nós temos que pensar, gente, como eu falei num evento que eu participei esta semana, que entre o fanatismo cristão e a passividade dos dias de hoje, olha, prefira ser fanático. Prefira ser fanático. Porque o que hoje é conhecido como fanatismo cristão, se você olhar a Bíblia, é cristianismo. Prefira, então, ser fanático. Ah, é fanático, então eu sou. E daí? Você torce pelos times de futebol, eu torço por Jesus, me deixe então. Pronto, fim. Não viva a felicidade. Porque Satanás não brinca. A nossa fé é relevante. É relevante para a vida. Viva a relevância da sua fé. Olha, mostre Cristo sem importar nada. Sabe a preocupação de Paulo de que os cristãos caíssem e se afastassem do Senhor? É a preocupação de todo pastor, de cada membro da igreja. O medo de que cada membro da igreja comece a ouvir vozes fora do nosso contexto e comece a acreditar coisas que nunca foram pregadas aqui e comece a se desviar na fé. Esse é o verdadeiro medo de todo pastor, incluindo-me. O meu medo é que você chegue para mim e fale assim, eu não creio mais naquilo que você prega, pastor. Agora eu creio nisto, nisto e outro. Isso dá medo. Não porque o pastor vai perder plateia. Não, é o medo porque você pode ir para o inferno com essa atitude. De que você realmente não foi convertido. Então é um medo por cuidado. E por isso que nós investimos tanto tempo no preparo e no estudo da palavra, para trazer a você aquilo que nós acreditamos que é a palavra do Senhor. Por isso também eu vou dizer, nem sempre estou para todo mundo. Por quê? Porque eu tenho um bom tempo de estudo. Para que você não tenha a tentação de ir atrás de outras fontes. Por isso, queridos, eu quero exortar, que é dar ânimo, né? A que você, em primeiro lugar, seja uma bênção para seu irmão. E, em segundo lugar, a que você cuide sua vida. Para que você possa ser um homem, uma mulher de Deus, que se mantenha firme até o fim pela graça. Oremos.